E aí, gente, continuando, e como eu prometi agora, a habilidade de número 2. Vamos lá? Olha só, habilidade de número 2. A competência é aquela de área 1, né? Que é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola. As tecnologias, o Enem gosta muito de chamar essas tecnologias da comunicação de plataformas. Gosta muito de chamar essas tecnologias da comunicação de plataformas, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Olha só a habilidade 2. Nós líamos agora há pouquinho essa habilidade 2, que é recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. A questão de problemas sociais. Olha essa questão. Eu que montei essa questão para essa habilidade, não é? Primeiro, o comando da questão. Acho importante sempre ler primeiro o comando da questão. Importante demais isso. Olha, alguns críticos têm visto em Mad Max, Estrada da Fúria, um exemplo de longa que faz crítica ao machismo em geral. Olha só que interessante. É um filme que faz crítica ao machismo em geral. Certo? Ou seja, isso está bem de acordo com isso aqui, ó, com a habilidade 2, que é recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. O combate ao machismo. A questão de resolver problemas sociais. Mas olha só. Beleza. Um exemplo de longa que faz crítica ao machismo em geral, inclusive no cinema. Para essa nova constituição identitária, teriam contribuído os diálogos e o próprio enredo, além da construção de uma heroína que, quando cai desse jeito, é óbvio que não se espera que o candidato tenha assistido ao filme. Claro que não. Claro que não. Dá para responder só pela imagem. É a construção de uma heroína que... Aí aparece a protagonista, não é? Lutando. Quem assistiu ao filme tem mais informações sobre ela, mas de qualquer forma não é necessário isso, não são necessárias essas informações para que você consiga resolver a questão. Mas tá, pensa aí direitinho, olha as alternativas. Uma heroína que... Você tem 15 segundos para resolver. 15 segundos para resolver. Pronto? Uma heroína que recupera o modelo feminino clássico presente na obra de Leonardo da Vinci? Não. Nada a ver com o modelo feminino clássico. Até porque, na arte clássica, a imagem feminina aparece de forma distante, impassível, estática, sem movimento. Muito diferente disso aqui, ó. Estática, sem movimento. Certo? Isso aí tudo. Muita gente respondeu a letra B, né? Letra E também. Letra E também. Mas olha só, vamos lá. Vamos lá. A galera aí respondeu B, respondeu E. Recupera o modelo feminino clássico, nem pensar. Modelo feminino clássico é aquele modelo mais distante, Mona Lisa. Lembra? Leonardo da Vinci. Nada a ver, né? Letra B. Indica um discurso que se pode esperar das mulheres do futuro. Quase, mas não é essa não. Por que não é essa? Porque eu não posso dizer que esse é um discurso que a gente pode esperar. Eu não posso ter certeza disso. Eu não posso garantir o futuro. Na verdade, indica um discurso que se queira esperar. Um discurso que se deseja esperar. Nós temos vontade de que esse seja o discurso, mas não é certeza que será assim. Não é certeza. Não é algo que se possa esperar. Não é? Nós não podemos ter a certeza de que a sociedade caminhe sempre na mesma direção. Então a letra B não. A letra B não. Olha, eu vou repetir. A B é quase certa.
O que faz a B ficar errada? O que faz a B ficar errada? Porque tá assim, ó, indica um discurso que a gente pode esperar, que é certeza que vai acontecer das mulheres do futuro. Alguma questão? Não? C. Evoca o feio no lugar do belo, caracterizando o que a arte chama de feísmo? Não! O que a arte chama de feísmo está lá no romantismo, tipo Corcunda de Notre Dame. É aquele feio, mas de coração bom. Tá, que nada a ver. Até porque nesse caso, não é? Opa! Ixi, respondi. Até porque nesse caso, ela aparece desse jeito, não é para ficar feia. Pelo contrário, inclusive o que é surpreendentemente interessante no filme é que apesar de todas as dificuldades, todas as questões físicas, todos os desafios, ela aparece ainda como mulher bonita. Ela aparece ainda como mulher bonita, tirando aquele imaginário romântico, né? Então, evoca o feio no lugar do belo? Não. Letra D, essa é legal, subverte. O que é subverte? Desconstrói. Com cabeça raspada e a falta de um braço, o modelo romântico. Perfeito. É uma heroína que subverte, que desconstrói o imaginário romântico convencional. Há uma desconstrução do imaginário romântico convencional. É isso. Ela subverte. Letra D. Letra E. Ela assume o protagonismo da narrativa sem a cooperação masculina? Não, pela imagem não dá para afirmar isso. Que ela não teve a cooperação masculina, não dá para afirmar. A única coisa que eu tenho é a imagem. E nessa imagem aparece uma mulher que desconstrói os ideais românticos, que subverte. Por isso que a letra D é a melhor. Beleza aí? Tranquilo? Tudo certo aí com a galera? Beleza? Essa aqui caiu no Enem de 2014. Olha só. São 2 textos e vem o comando da questão. Olha que interessante. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. A notícia e o cartaz. Ao relacionar os 2 textos, observa-se que o cartaz é, olha que interessante, quando você relaciona os 2 textos, você nota que o cartaz é, mas vamos ver os 2 textos. Olha esse primeiro aí que é a notícia. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores. Deixa eu ler o título, né? 6 estados zeram fila de espera para transplante da córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. No Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar essa fila. É uma notícia importante sobre estados que zeraram a fila de espera para transplante de córneas. Aí vem o cartaz. Seja um doador de órgãos. Avise a sua família. Eu tenho uma notícia e tenho um cartaz. Olha que interessante. Uma notícia e um cartaz. O texto 1 é a notícia. O texto 2 o cartaz. E olha só como é o comando da questão. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os 2, você observa que o cartaz, olha que interessante, é para você falar o que o cartaz faz depois que você relaciona os 2. É para você marcar a alternativa sobre o cartaz,
mas depois de relacionar os dois. Então vamos lá. Estão aí as alternativas. Eu vou te deixar mais, 47 segundos para você pensar no que fazer. A galera aí falando que é a B. B, muita gente falando que é a B. Não vai colar do Google não, tá? Porque essa aí já caiu no Enem. Mas é B mesmo. Não colou não, foi muito rápido. É a B mesmo. Olha só. O cartaz é contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doações de órgãos. Primeiro que não superou, né? É uma luta que continua. E é contraditório, não faz o menor sentido, né? Falar que isso é contraditório. É complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. É complementar, é isso mesmo. Porque quando você vê o cartaz, você complementa a sua compreensão. Ah, realmente, aquela notícia lá de que as filas foram zeradas, aquilo faz muito sentido. Com certeza o cartaz ajudou a zerar a fila. Você complementa o que você pensa sobre o assunto. Realmente, o cartaz é complementar. Você complementa o que você pensava sobre o assunto. Dúvida aí? Não, só que eu comento aqui, não pode ser a A porque o texto fala em alguns estados. É, também. E outra coisa também é o seguinte, não é? É que realmente só alguns estados superaram a fila, né? Não foi o país todo. E mesmo que o país todo tivesse zerado as filas, esse não é um problema superado. Ano que vem é outra batalha, outra luta. Não é um problema superado. E além do mais, não é contraditório, ou seja, a letra A é toda absurda. Olha só a C. O cartaz é redundante. O que é redundante? É repetir a informação? Não. O cartaz não repete. O cartaz está falando do mesmo assunto, mas trazendo uma informação a mais, sugerindo a causa daquela notícia. É como se o texto 1 fosse a consequência. Naqueles estados a fila foi zerada e o texto 2 pertencesse à causa. Por isso que é complementar, porque o texto 1 faz você perceber a consequência. O texto 2 complementa a informação, dando a você a causa. É redundante? Não. Falar que é redundante significa dizer que nós temos uma repetição desnecessária. Significa dizer que nós temos uma repetição desnecessária, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas, teve um problema ali de digitação, a doarem seus órgãos. Não, não é redundante. Não é uma repetição desnecessária. Letra D. O cartaz é indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das pessoas? Não. As pessoas entendem a notícia. O cartaz não é indispensável, ele é uma informação a mais. É discordante? Não. Não são contraditórias as informações dos dois textos, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos? Não. Letra B mesmo é melhor. Alguma observação? Letra B. Chique demais. Então vamos falar sobre isso, né? E é uma questão bem interessante. É uma questão bem interessante que fala sobre o papel social da comunicação. Olha isso, ó. Isso cai muito, tá? Anúncio publicitário cai demais, cai demais. Olha a questão do papel social da comunicação que dialoga com isso aí, com a habilidade 2, que é recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais e zerar a fila para transplante de córneas em 6 estados é, pelo menos momentaneamente, a resolução de um problema social.
E aí, eu quero falar bastante desse assunto na próxima semana, resolver muitas questões sobre esse assunto e quero falar um pouquinho sobre elementos da comunicação, que tem tudo a ver com isso aí também, tá? Sobre elementos da comunicação. E semana que vem eu vou trazer várias questões sobre anúncios publicitários, que sempre caem, certo? Beleza? Então vamos lá. Toma uma aguinha aqui, né? O pessoal fica rindo, mas eu não sou gordo, eu sou hidratado. Elementos da comunicação. O Thales também vai falar sobre esse assunto, mas a partir de uma outra aplicação, tá? Eu sou obrigado a falar desse assunto por causa das habilidades 1, 2 e 3, principalmente. Elementos da comunicação. A comunicação, para acontecer, obrigatoriamente terá 6 elementos. Se faltar qualquer um deles, não há comunicação. E saber isso aqui é interessante, e eu tenho um medo danado desses assuntos que você estuda todo ano desde que nasceu. É que você está tão acostumado que tem aquela impressão de que já sabe tudo o que era para saber. Cuidado, criatura, que nem sempre é bem assim. Elementos da comunicação. Toda comunicação, para acontecer, precisa de emissor, canal, receptor, referente, mensagem, código, infalivelmente. Infalivelmente. É claro que você sabe que o emissor é quem emite a mensagem. É quem emite a mensagem. E se você não entende isso, você não entende algumas questões importantes sobre funções da linguagem e algumas questões importantes sobre, por exemplo, literatura, poesia, gênero lírico e por aí vai. Mas vamos lá. Emite a mensagem. Receptor recebe a mensagem. O emissor emite a mensagem, o receptor recebe a mensagem. Claro, e o canal é o quê? O canal é o meio. É o suporte. Mas é fundamental que você entenda que esse meio é o meio físico. É o meio físico. Entenda isso, canal é meio? É. Mas é o meio físico. Como assim meio físico? Eu explico para você. Se você está conversando com o seu irmão, falando, qual é o canal que você está usando? A voz. Mas isso envolve vários processos, porque envolve as pregas vocais, o ar atmosférico, que permite que a onda sonora perpasse, não é? Por ela. Você tem, por exemplo, os dentes, a língua, a boca, tudo isso faz parte do canal. O aparelho auditivo do seu irmão que está ouvindo você.
E isso envolve ouvido externo, ouvido interno, ouvido médio, aqueles 3 ossículos lá dentro, martelo, bigorna, estribo. Isso tudo é transformado numa sinapse nervosa que percorre sua rede de neurônios. Canal é tudo isso. Não dá nem para simplificar o que faz parte do canal. O canal é um conjunto físico. Se você escreve uma carta para alguém, qual é o canal? Ué, o canal é a mão que está escrevendo, é a luz que permite que a pessoa que escreve, escreva. É a luz que permite que a pessoa que vai ler, leia. É a mão, é a tinta, é a mesa, tudo isso faz parte do canal, o papel. Então, o canal é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Agora, por exemplo, você está me ouvindo. Puxa, qual é o canal? Muita coisa. O canal é esse pincel, esse quadro, a minha voz. Mas é também a internet, é também esta câmera, é o pessoal que está aqui dando um apoio, é você, é o seu computador ou o seu celular, seus olhos, os seus óculos, se for o caso. Tudo isso faz parte do canal. Por isso que não dá nem para resumir tudo que faz parte do canal. Você está me assistindo. A energia elétrica, o fio que levou a energia elétrica até a sua casa, a hidrelétrica que gerou... Poxa, você entendeu? Não dá nem para resumir. Muita coisa faz parte do canal. Fechou? E o código é o quê? O código são signos. Eu falava de código agora há pouco na outra aula. O código é a representação simbólica. O código é a representação simbólica. É isso que é código. É a representação. Certo? A língua portuguesa falada é um código. A língua portuguesa escrita é outro código. É isso que é código. É a representação. E a mensagem é o quê? A mensagem é o conteúdo? Claro que é. A mensagem é o conteúdo, mas não é só o conteúdo. É o conteúdo associado à forma do conteúdo. Entenda isso, entenda, criatura. Mensagem não é só o conteúdo. É o conteúdo associado à forma. É o conteúdo associado à forma. É importante que você compreenda isso. Como assim forma? Simples. Por exemplo, eu estou usando agora um relógio de numerozinhos. Eu estou lendo as horas. Isso é o conteúdo. Mas existe uma forma. Esse aqui é um pouquinho mais esportivo. Se fosse um relógio mais social, isso passaria uma mensagem diferente. A forma da mensagem interfere na mensagem. A forma da mensagem interfere na mensagem. Se você lê uma redação numa letra muito bonita, isso passa uma mensagem. A mesma redação numa letra desgramada de feia, passa outra mensagem. A forma da mensagem interfere na mensagem. Mensagem é conteúdo? É. Só que a forma do conteúdo também produz conteúdo. Inclusive, o que é a arte? A arte é justamente o mecanismo de comunicação que se preocupa não só com aquilo que se diz, mas que se preocupa também com o jeito como se diz. Que se preocupa também com o jeito de falar. Você é capaz de ouvir sua música preferida mais de uma vez seguida? Claro que é, né? E para que você ouve de novo, se você já sabe o que vai falar? Por que você é capaz de ouvir a mesma música se você já sabe o que ela vai falar? Porque no caso da música, o que importa não é o que ela diz, é o jeito como ela diz. Inclusive, a função poética trabalha justamente a forma da mensagem. É o jeito de dizer. Perguntas aí? Não? Tranquilo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Gramaticalmente, o normal na língua portuguesa é colocar o substantivo
e depois o adjetivo. Gramaticalmente, esse é o padrão. Se eu falo, por exemplo, artes belas, belas artes. Artes belas, belas artes. Em língua portuguesa, o primeiro caso, o primeiro exemplo é o padrão. É o padrão. É aquilo que normalmente acontece. Artes belas, substantivo e adjetivo. É o que normalmente acontece. Substantivo e adjetivo. Aqui está invertido, né? Adjetivo, substantivo. Não está errado não, está certo também. As duas estão certas. Só que aqui eu tenho uma ordem direta e aqui eu tenho uma ordem invertida. Agora, engraçado, apesar de o direto, o convencional ser artes belas, a maioria prefere falar belas artes, né? O que você acha? Falar belas artes é mais bonito mesmo? Ou nós é que nos acostumamos? Vê se alguém responde aí. Se é mais bonito mesmo? Ou nós é que nos acostumamos a falar belas artes? É mais bonito mesmo, concordo. É muito mais bonito mesmo. Por que é mais bonito? Vou te explicar. Aqui eu tenho o A. Vou colocar assim, ó, porque esse símbolo é o símbolo de fonema. Isso quer dizer que eu estou falando só do fonema. Aqui eu tenho o E, mas o som é de I. Ninguém fala artes, todo mundo fala artes. Artes. Aqui é E. Belas. Eu tenho artes belas. Quando eu coloco essas barras oblíquas é porque eu estou falando do som. Aqui eu tenho belas artes. O nosso ouvido tem muito mais prazer estético diante de sons mais abertos. Vou repetir, o nosso ouvido tem muito mais prazer estético diante de sons abertos. Olha isso aqui. Nesse caso, aqui começa muito aberto. A, aí fecha. Estou analisando as vogais. Arte. Artes. Belas. Fecha e depois abre um pouquinho. Aqui está muito aberto. Aí você abre, abre mais e fecha. Abre, abre mais e fecha. Aí fica belas artes. Artes belas. Belas artes é muito mais bonito por causa da proximidade entre os dois As. O fato de esses dois As ficarem próximos, isso provoca uma assonância, uma repetição de vogais. E essa repetição de vogais, ainda mais aberta, né? Uma vogal aberta, isso torna o efeito estético muito mais agradável. Então, olha só que interessante. Fala artes belas ou belas artes. A mensagem é a mesma? Não. A mensagem não é a mesma. Porque mesmo que o conteúdo seja teoricamente o mesmo, a estética não é a mesma. A mensagem não ficou exatamente do mesmo jeito, porque ela esteticamente não é a mesma. Fundamental entender isso. E é isso que faz a arte ser arte. O importante da arte não é o que ela diz, é o jeito como ela diz. É o aspecto estético de se dizer aquilo que se diz. Se eu leio, por exemplo, Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. Beleza? Isso é o primeiro verso de um famoso soneto camoniano, de um famoso soneto de Camões.
Esse verso tem quase 500 anos. E até hoje é repetido, repetido, repetido. Quase 500 anos. E é bonito por quê? E é bonito por quê? É bonito porque ele diz aquilo que todo mundo sente de um jeito que só ele foi capaz de dizer. Inclusive, os poemas que se eternizam são aqueles que dizem o óbvio de um jeito único. O sujeito disse aquilo que todo mundo sente, mas de um jeito que só ele soube dizer. É como se alguém tivesse roubado o que você sente e 500 anos antes de você tivesse dito o que você gostaria de ter dito. O que você gostaria de ter dito. Inclusive, quando nós contamos as sílabas poéticas, e eu vou ajudar o pessoal da literatura em outra aula sobre isso, sobre como contar as sílabas poéticas, quando eu conto as sílabas poéticas, eu tenho que imaginar que isso tudo é uma palavra só. Isso tudo aí é uma palavra só. É tudo emendado, até porque eu tenho que declamar. O amor é fogo que arde sem se ver. Tudo emendado. E eu só conto até a última sílaba tônica. Então, ó, o A. Não confunda a separação de sílabas poéticas com a separação de sílabas na escrita. Porque na gramática é diferente. Aqui eu tenho que declamar. O amor é fogo que arde sem se ver. E quando eu declamo, eu separo é aqui, ó. É porque, confessa, quando você fala rápido, você não fala o amor é. Você fala o amor é. O amor é. Ah, confessa, quando você fala bem depressa, você não fala as asas. Você fala as asas. Você junta aqui, ó. As asas. O amor é fogo. Quar de sem se ver. Eu tenho 10 sílabas poéticas. Isso aqui, 10 sílabas poéticas. Eu nem contei, já sei que são 10. É Camões, poxa. Se fosse algum MC atual, tudo bem. Eu tinha que ver se são 10 mesmo. Mas Camões, você tá doido? A gente sempre conta até a última sílaba tônica. E olha que louco. E olha que louco. Nesse soneto, todos os versos têm uma rima trabalhada. E todos eles têm 10 sílabas poéticas. E se você prestar atenção, desses versos, 2 são os mais tônicos. O amor é fogo que arde sem se ver. 2 deles são os mais tônicos. O amor é fogo que arde sem se ver. Quais são os mais tônicos? Quar e ver. O amor é fogo que arde sem se ver. O 6º e o 10º. O 6º e o 10º. Sabe qual é o nome disso? Verso decassílabo heróico. É aquele verso que tem 10 sílabas poéticas e as sílabas mais tônicas são sempre a 6ª e a 10ª. O amor é fogo que arde sem se ver. Aí, por favor, nesse soneto todos são decassílabos heróicos. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Eu só conto até a última sílaba tônica. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ah, meu filho, isso é Camões. Em Os Lusíadas são 8.816 versos, todos decassílabos heróicos. A forma, a estética é minuciosamente trabalhada. Isso sim faz o texto ser poético. Isso sim faz o texto ser poético. Beleza ou não? Tranquilo? Então, mensagem não é só conteúdo. É conteúdo associado à forma. E o referente? O referente é o tema. É o assunto. É o contexto. É o tema, é o assunto, é o contexto. É isso que é referente. É isso que é referente.
É o tema, é o assunto, é o contexto. Alguém diz, preciso conversar com você. Qual é o assunto? Do que se trata afinal? É o referente. É o referente. É isso que é o referente. Interessante. Uma pessoa que adora futebol conversando com a outra pessoa que não entende nada de futebol. Aí a pessoa que gosta de futebol fala, puxa vida, o meu time fez uma excelente campanha. O outro, campanha? Na igreja? Como é que é isso? Campanha? Que história é? A pessoa não entende do mesmo assunto. A comunicação, portanto, vai ficar extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. Quando você não domina aquele referente. Na verdade, a comunicação para acontecer tem que ter esses 6 elementos. E eles sempre existem, não pode faltar nenhum. Se faltar qualquer um deles, a comunicação é profundamente prejudicada e normalmente nem acontece. A comunicação precisa desses elementos todos para acontecer. Sem o emissor não tem jeito, né? Tá doido? Sem o receptor, impossível. Aí alguém pergunta, professor, e quando eu converso sozinha? Aí você é o emissor, o receptor e louco ao mesmo tempo. Se bem que, eu vou ser sincero, eu acho que você não conversa sozinho. Não conversa sozinha, não. Não. Você fala sozinha, é diferente. Não confunda falar sozinha com conversar sozinha. Porque para conversar sozinha, você terá que falar para você mesmo alguma coisa que você não sabia. Ou sabe quem eu vi hoje? Não, quem? Você faz isso? Então você não conversa sozinha ainda. Você apenas fala sozinha. Se bem que se você for parar para pensar, a agenda é um jeito de conversar sozinho. Só que aí você é o emissor em um tempo e o receptor em outro tempo. Você no presente envia uma mensagem para você mesmo no futuro. Aí tudo bem, é um jeito de conversar sozinho, claro, tudo bem. Agora, quando é que a comunicação tem problemas no canal? Quando tem problemas materiais. A internet da sua casa já caiu? Pois é um problema no canal. Ou então quando eu fico aqui na frente do quadro, é um problema material. É um problema no canal. A minha miopia de 3 graus é um problema no canal. A sua língua presa é um problema no canal, é um problema material. Que compromete a comunicação. Alguém tem uma letra miseravelmente feia, é um problema material, é um problema no canal. Fechou? Tranquilo? Ou você está lá assistindo a TV da sua avó e ela acha que o problema é o bombril que está errado lá na antena. Ela acha que é aquele problema material. Quando é que a comunicação tem problema no código? Um fala em japonês, outro fala em alemão. São códigos diferentes. São códigos diferentes. Se você escreve casa com Z, é um problema no domínio do código. Claro. Quando é que a comunicação tem problemas na mensagem? Você pega o texto, pega a redação, você vê que está em português. O código está certo, mas nada faz sentido. É um problema na mensagem, não está dizendo nada. Tudo confuso. É um problema na mensagem. Quando é que a comunicação tem problema no referente? Quando é que a comunicação tem problema no referente? Quando você entende tudo que a pessoa disse, mas não sabe onde ela quer chegar. A pessoa fala, e você, eu entendi, mas e daí? O que isso tem a ver? Você não entendeu o contexto. Tudo bem, eu entendi que você me disse que o seu time fez uma boa campanha, mas o que isso quer dizer? Você não entende aquele contexto. Você conhece, você tem uma amiga, aquela que fala sem parar, aquela que nem respira, você conhece alguém assim? Aí a pessoa está falando da Joana, já falou da Maria, já falou da Patrícia, e vai falando e falando e falando. Daí a pouco você já não sabe mais de quem que a pessoa está falando. Aí ela fala assim, nossa, eu vou ter que falar com ela. Ela quem? Você já perdeu o referente, já perdeu o contexto, já perdeu o referente, já perdeu o contexto. E esse contexto é fundamental para que você consiga se situar. Engraçado, todo mundo quando vai estudar uma matéria nova, que nunca teve contato com aquela matéria, para concurso, por exemplo. A pessoa pega uma matéria que ela nunca nem viu. Ela vai pensar, puxa vida, é uma dificuldade imensa, eu não sei nem errar isso aqui. Por quê?
Porque você demora algum tempo só para pegar o contexto, só para pegar o referente. Isso acontece quando você assiste muito a uma série, ou a uma telenovela, e hoje seu pai resolveu assistir com você. Aí ele fica perguntando, quem que é esse aí mesmo? Por quê? Porque ele não sabe aquele contexto. Ele não sabe aquele referente. Ele não sabe aquele contexto. Ele não sabe aquele referente. Certo? Ou não certo? Eu não sei se você se lembra, já tem um tempão, mas surgiu um meme no Brasil que era assim, ó, só faltou a Luísa porque a Luísa está no Canadá. Você lembra isso? Só faltou a Luísa porque a Luísa está no Canadá. Na verdade, isso aconteceu já faz uns 7, 8 anos, mais ou menos, e todo mundo diz qualquer coisa. Só faltou a Luísa porque a Luísa está no Canadá. Isso era uma falta de contexto. É que essa propaganda era de uma construtora, passou em João Pessoa. Quem falava na propaganda era um homem que estava com a família dele, indicando um imóvel como investimento. Poxa, o imóvel é muito bom, tanto é verdade que eu trouxe aqui está minha filha, aqui está minha esposa, meus 2 filhos. Na verdade, só a Luísa que não está, porque ela está no Canadá. É que naquela cidade, que é João Pessoa, todo mundo sabia que esse cara tinha 3 filhos. Ele explicou a ausência da filha Luísa. Acontece que quem não era da cidade, mas o que tem a ver Luísa? Quem não era da cidade não sabia o contexto. E se você for parar para pensar, o meme se constrói desse jeito. Ele é uma informação sem o referente. Você tem lá aquela imagem em que o Batman está dando um tapa na cara do Robin. Aquilo foi retirado de uma história. Só que ninguém mais sabe qual que é a história original, porque o pessoal fica mudando as falas. É o meme. É aquela informação que foi retirada do seu contexto original. No início do século XXI, o Pânico na TV fez muito sucesso com isso. Recortava cenas e colocava de forma aleatória. Você estava assistindo lá ao programa e de repente aparecia do nada um doido falando Ronaldo. Não sei se você se lembra dessa época. Eu sofri pra caramba, porque tinha um outro doido que falava assim, ô Adriano, tá me ouvindo? Sala de aula, ô Adriano, tá me ouvindo? Puxa, sofri muito. Essa ideia da fragmentação. Certo? Beleza? Só para terminar, o que é ruído? Ruído é qualquer coisa que atrapalha a comunicação. Nem sempre ruído é barulho. Tem pergunta? Existe algum autor responsável pela construção das teorias ou ela é uma concepção aceita no geral? Existe sim. Essa teoria, ele perguntou se existe algum autor que começou com essa teoria. Certo? Existe o Saussure, que é um autor francês, que começou com essa teoria na virada do século XIX para o século XX. Certo? Existem várias formas de você escrever. Uma delas é essa aqui, ó, Saussure. Na virada do século XIX para o século XX. E aí vários outros autores, né, desenvolveram diversas outras teorias a partir disso aqui. Mais alguma? Tá? Beleza? Ruído é qualquer coisa que atrapalha a comunicação, mas cuidado, nem sempre ruído é barulho. A minha miopia de 3 graus é um ruído. Eu na frente do quadro sou um ruidão. Beleza? Obrigado, gente, muito obrigado. Tchau para vocês.